Como determinar a profundidade de uma pinça de peito? A pinça é um elemento fundamental nas modelagens porque são essas pinças que vão permitir, no fundo, transformar um molde que é plano numa peça que tem volume, que é tridimensional, de forma a ajustar só um corpo que também, obviamente, que tem volume. Essas pinças vão ter uma determinada profundidade e, consoante mais a profundidade da pinça, vão permitir mais volume. No que diz respeito, por exemplo, à pinça de peito, essa profundidade tem a ver com o volume, obviamente, do peito e da relação desta zona do peito com outras zonas do corpo. E é uma questão que se coloca. Porque quando queremos desenhar então um molde para fazer uma roupa para uma pessoa, temos que tomar em consideração isso. E muitas vezes é com certeza, já me tenho apercebido, uma dúvida que surge, como então determinar essa profundidade em casos particulares e não para medidas standard. Então, como é que eu faço? Eu utilizo uma técnica que resulta muito bem e tem uma certa lógica, é isso que eu agora aqui vou procurar transmitir. Então, o que é que nós temos que ver? Temos a pessoa, eu vou-me socorrer aqui do manequim e nós temos uma altura aqui do tronco, que envolve a parte do peito, na frente. Portanto, o que eu faço é tirar a medida daqui da altura até à cintura, passando no vértice do peito. Podemos até pôr um elástico para marcar a cintura e então eu tenho esta medida até à cintura. Por exemplo, aqui no caso do manequim é de 44 cm, ok? Portanto, a altura da frente até à cintura é de 44 cm. O que quer dizer que o molde, que depois vamos costurar em tecido, por exemplo, imaginemos que se trata até estamos a fazer a primeira parte da modelagem, em que eu vou então determinar essa profundidade da pinça e vou fazer um molde base, justo ao corpo. E então nesse molde base, o molde em termos da altura da frente tem que ter 44 cm, ok? Porque depois eu vou testar esse molde, até posso utilizar um tecido e o tecido envolver aqui a parte do tronco à frente. Muito bem. Depois vamos medir esta altura também até à cintura atrás. E o que é que vai acontecer? Normalmente, aqui no molde, são 42 cm. Normalmente, a frente é mais comprida do que as costas, porque tem aqui a parte do peito. Eu estou a falar, obviamente, mais direcionado para uma configuração de corpo com peito feminino. Portanto, há aqui uma diferença, 44 à frente da altura total e atrás 42 cm. Há aqui uma diferença de 2 cm. Mas qual é a lógica? Aqui, por exemplo, na lateral, nós vamos fazer o molde da frente e depois fazemos o molde das costas e eles têm que unir aqui pela lateral e também estes moldes vão-se aqui encontrar no ombro. E tanto aqui no ombro como na lateral, eles têm, em termos de medida, têm que coincidir, não é? No molde base, tem que exatamente coincidir, ter a mesma medida. Mas aqui, na parte do peito, o molde não é exatamente igual, porque aqui tem que ter mais volume do que aqui nas costas. E já, ao fazer a medida, já percebemos que são uma diferença de 2 cm. Neste caso, porque este manequim não tem assim muito volume de peito. Portanto, e esses 2 cm, como é que nós vamos conseguir esses mais 2 cm aqui na frente, nesta zona central do peito? Através exatamente de uma pinça. Por exemplo, podemos colocar a pinça aqui na zona lateral em direção, se é uma pinça de peito, em direção ao ponto mais saliente do peito, ao vértice do peito, e essa pinça vai ter que profundidade aqui? 2 cm, que é a tal diferença entre a frente e as costas. Portanto, 2 cm, nós fechamos a pinça e ao fecharmos a pinça, aqui no molde da frente, então a pinça tem 2 cm de profundidade e ao fecharmos a pinça da frente, ela vai ficar com a mesma medida
do molde das costas, que se vão encontrar aqui, neste caso, na lateral, ok? Depois a pinça vai estreitando e vai libertando esses 2 centímetros até chegar ao vértice do peito, não é? Termina no vértice do peito a pinça, e aqui, que é onde é necessário, o molde vai ter mais 2 centímetros de comprimento, e são esses 2 centímetros que vão permitir esta caixa de peito. Mais um aspecto, eu falei aqui na pinça a partir da lateral, mas ela, em termos de molde base, podemos colocá-la a vir, por exemplo, do ombro, a vir da cava, e eu, por exemplo, no meu caso, nos moldes base, coloco sempre a pinça a vir aqui do ombro, porque depois até me facilita em termos de algumas transformações para criar os modelos. Mas é um pormenor, é completamente diferente. E então o que é que eu faço? Eu faço uma rotação, uma transferência deste volume da pinça da lateral para o ombro. Isso depois é um aspecto que é fácil de fazer em termos práticos na modelagem. De qualquer das formas, estando definida aqui a profundidade da pinça com 2 centímetros, já depois facilmente podemos perceber qual é a lógica. A abertura da pinça vai ser a mesma, aqui em direção à lateral, ou por exemplo em direção ao ombro. O que é que acontece? Aqui, por exemplo, esta distância da lateral até ao vértice do peito é de 13 centímetros, aqui neste caso, penso que sim. Sim, 13 centímetros. Portanto, se nós rodarmos, mantemos aqui o vértice da pinça e rodarmos a pinça até 13 centímetros em direção ao ombro, mas a uma distância de 13 centímetros, vai ter a mesma abertura que a lateral, que no caso seria 2 centímetros. O que é que vai acontecer? Ela vai continuar, não é? Continuando com a mesma abertura, a abrir, e quando chega ao ombro, essa abertura, pelo comprimento da pinça ser maior, essa abertura também vai ser aqui, a profundidade no fundo, aqui em cima vai ser maior, mas esta pinça vai produzir exatamente o mesmo volume, só o facto de ser mais comprida quando termina aqui a abertura, não é? Porque as linhas têm uma determinada abertura ao ângulo, que no fundo a pinça tem, e mantém-se esse ângulo, portanto, ao continuar as laterais, vai no final produzir uma abertura maior, mas o ângulo é exatamente o mesmo. E verificando isso depois na modelagem, se aqui é 2 centímetros, aqui em cima, com esta distância, sensivelmente 30 centímetros, vai ser cerca de 4 centímetros e meio essa abertura. Mas lá está, imaginem que é uma pessoa com bastante peito. Vai haver uma diferença maior entre esta altura da frente em relação à altura das costas, o que vai fazer com que, se essa diferença é maior, a profundidade da pinça também vai ser, obviamente, maior para produzir mais volume e o volume necessário para acomodar o peito.